Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém? Nós estamos aqui nessa tarde de domingo, Dia das Mães. Queremos parabenizar aí todas as mamães pelo seu dia especial. E nós vamos começar esse culto especial cantando uma canção que diz: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa ser bem-vindo aí no seu lar, na sua casa, na sua família, em tudo que você fizer. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Ó Senhor, nós queremos ser inundados pela tua glória. Inunde
com a Tua glória todo o nosso ser, os nossos lares, a nossa família. Inunde com a Tua glória, ó Deus, a nossa vida, o nosso mundo. Nós pedimos ao Senhor a Tua presença, vem Santo Espírito, nos inundar, nos encher, transformar as nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Agora você vai ficar aí com uma palavra abençoada do nosso pastor Adriano. Um ótimo domingo e um feliz Dia das Mães. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Amém? Para a gente é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa tarde para poder gravar essa mensagem e mais uma mensagem nesse momento em que nós estamos vivendo, né? E ainda temos que contar com isolamento, com todas essas coisas. Então a gente está hoje fazendo uma gravação um pouco diferente. Nós estamos fazendo a gravação no sítio e eu quero, em primeiro lugar, parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães. Que Deus abençoe a cada uma das mães da nossa igreja, né? Nos anos anteriores nós sempre fazíamos alguma coisa, mas esse ano, né, nós não podemos estar juntos, mas de qualquer forma a gente gostaria de dizer a cada uma de vocês, mães, do privilégio que vocês têm, da bênção que vocês têm de Deus. E louvado seja o Senhor pela vida de cada uma de vocês, que vocês continuem essas mães fiéis e abençoadas que vocês têm sido, que a boa mão do Senhor continue sobre a vida de vocês. Amém? Recebam aí o nosso abraço, o nosso carinho de cada um de nós. Deus os abençoe muito. Amém? Sem mais, amados, nós já vamos partir aqui para a nossa mensagem daquilo que a gente tem para falar. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre chamado e aptidão. Eu quero pensar com vocês sobre isso, né? Mas nós vamos definir primeiro o que é chamado, o que é aptidão. Chamado é ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação ou verificar a presença. Então está sendo chamado alguém. Então, dentro desse contexto, é alguém que está sendo chamado à presença de alguma outra pessoa. No nosso caso, dentro daquilo que nós vamos falar, o nosso chamado é o nosso Deus nos chamando para nos aproximar dele e daquilo que ele tem preparado para a nossa vida. Então, isso é a definição que eu quero que você guarde de chamado, tá? Sendo como o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para nos aproximarmos dele. E o que é aptidão, né? A definição de aptidão seria disposição inata, ou seja, que a pessoa já nasce com ela, ou que ela adquiriu, né, de alguma forma, e também pode ser série de requisitos necessários ao exercício de determinada atividade ou função, ou seja, são as qualificações para exercer uma determinada atividade ou função. Então a gente define chamado como o nosso Deus nos chamando para perto dele. E nós definimos aptidão, aquelas coisas que nós temos capacidade, que nós fazemos, nós conseguimos desenvolver, seja isso adquirido da forma que for, tendo você nascido com isso, ou estudado para aquilo, ou de alguma forma alcançado isso. Então a aptidão, é a habilidade nas atividades que você tem. Aqui estão duas realidades bastante distintas, mas que se entrelaçam em nossa vida e que também pode causar grande confusão no desenrolar da nossa curta existência aqui na Terra. Então são realidades que são distintas. Elas ocupam espaços na nossa vida, elas se entrelaçam até na nossa vida. Porém, quando a gente pensa sobre chamado e aptidão, essas duas realidades, às vezes, elas podem ser embaraçosas, elas podem criar problemas para a nossa vida, no desenrolar da nossa vida aqui na Terra. Todos nós temos das duas realidades, tanto chamado quanto aptidão. Mas alguns vão seguir o caminho do chamado, mesmo tendo uma grande aptidão. Então nós vamos encontrar pessoas que recebem um chamado especial de Deus e elas vão seguir esse caminho mesmo que elas tenham uma aptidão. De repente elas têm uma
uma formação superior, de repente elas têm um curso, de repente elas são capazes de um trabalho por alguma forma de conhecimento, mas elas vão seguir o chamado mesmo tendo aptidão. Outros vão abandonar a aptidão para seguir o seu chamado. Então, há algumas pessoas que elas já estão desenvolvendo essa atividade e elas vão abandonar a sua aptidão, as suas capacidades de desenvolver alguma coisa para poder seguir o seu chamado. E outros ainda ouvirão o seu chamado e usarão a aptidão para desenvolvê-lo. Ou seja, a pessoa vai ouvir o chamado, em um determinado momento, ela entende que Deus está chamando ela para fazer algo. E aí elas vão deixar a sua aptidão para poder desenvolver esse chamado. Você percebe como essas coisas, de certa forma, elas estão presentes na nossa vida? Então, elas são presentes de forma bem arraigada, bem profunda. Então, cada coisa precisa ocupar o seu lugar em nossa vida, e isso de forma organizada, para que tudo em nós possa ir bem. Então, se nós queremos viver uma vida bem, uma vida direcionada, uma vida com propósito, todas as coisas precisam estar organizadas em nós. E aptidão e chamado, não tenho dúvida que são umas dessas. Como essas realidades são distintas, elas precisam ocupar espaços organizados, como nós falamos. Elas têm que ocupar um espaço devido a elas na nossa vida. Nós vamos tratar desse assunto no livro do profeta Jonas. Então Deus me deu essa palavra outro dia, junto com uma palavra que eu falei a respeito de perdão. Foram duas palavras que me vieram no momento da minha vida e eu comecei a escrever sobre elas. E agora eu quero falar, porque na palavra de perdão eu falei em Oséias, que é um outro profeta. E agora eu quero falar no livro do profeta Jonas a respeito disso. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Eu vou aguardar um tempinho para você abrir aí, Jonas, capítulo 1. Os meus auxiliares estão abrindo aqui também, em Jonas, capítulo 1. Estou aguardando aqui também um pouquinho. Porque todo mundo tem que ter a sua Bíblia, né? A gente tem que ter isso bem firme. Amém? Jonas, capítulo 1, verso de 1 a 3. Eu tenho a anotação no esboço, tá? Talvez seja um pouquinho diferente aí no seu, mas o texto é esse aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Então, nós estamos falando a respeito de um homem que exerce a função, né, o chamado, melhor dizendo, de profeta, o profeta Jonas. E agora há uma incumbência para ele, mas ao pouco que a gente lê, a gente já consegue entender que Jonas não está muito disposto àquilo que ele precisa fazer. Então vamos pensar aqui um pouquinho. A fuga de Jonas, ela pode estar sustentada em duas hipóteses ou dois pilares. O primeiro, no medo de uma tarefa muito difícil. Então Jonas, quando recebeu esse chamado de ir pregar em Nínive, porque era uma cidade de pessoas muito pecadoras, ele achou que a tarefa era muito difícil. A mensagem profética normalmente é uma mensagem de julgamento. Se nós olharmos a mensagem dos profetas, boa parte da sua mensagem é uma mensagem de julgamento, é uma mensagem de sentença pesada mesmo, né? Talvez, num segundo pilar, uma segunda hipótese, Jonas queria evitar a conversão de uma nação que era uma ameaça para Israel. Ou seja, nos ameaçam, então não merecem a misericórdia do nosso Deus. Então, de repente, ele olhou para isso e olhou aquelas pessoas como inimigos.
Independente dele ser um servo de Deus ou não, ele olhou aquelas pessoas como inimigas e ele falou, essas pessoas não merecem, né? Elas vão se converter, elas não merecem o favor de Deus. Eu até dou um conselho para você, leia o livro de Jonas, são apenas 4 capítulos, é uma história muito interessante, de muitas mensagens. A verdade é que todos nós temos um Jonas dentro de nós. Todos nós temos um Jonas dentro de nós, porque nós temos medo, né, na nossa relação, no sentido de exercitar o nosso chamado, porque quando a gente fala no sentido de chamado, as pessoas às vezes têm medo de exercitar o seu chamado. Nós temos medos em nos entregar totalmente a Deus e ao que Ele possa nos pedir. Então algumas pessoas falam, não sei, de repente eu vou muito a fundo nisso aqui, eu não sei o que Deus pode pedir. Por outro lado, nós temos conflitos com Deus na forma diferente de como Ele conduz as coisas no nosso dia a dia. Então, às vezes, nós temos alguns conflitos com Deus, porque Deus, na maioria do tempo, não age igual a mim, a você. Porque, na realidade, não é Deus que tem que se conformar a mim. Sou eu que tenho que me conformar a Deus. E nós já temos realidades pré-estabelecidas desde que nós nascemos. Nós já adquirimos algumas coisas e isso é fato. E isso também gera conflitos na nossa relação. Então, nós precisamos dar uma clareada. Nós precisamos trazer luz para cima daquilo que é chamado e daquilo que é aptidão. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você é que chamado e aptidão precisam andar juntos. O chamado e a aptidão precisam andar juntos. Ser cristão é estar disposto a servir a Deus do jeito que Ele quer. A primeira coisa é essa aí, não adianta. Eu não vou servir a Deus do jeito que eu quero, porque do jeito que eu quero eu não sirvo. Eu preciso servir a Deus do jeito que Ele quer. Outro dia eu falei com você que a Bíblia nos mostra, isso e de forma bem clara, que Deus nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Esse foi o preço pago por cada pessoa no mundo. Então o Senhor nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 a 15, diz assim: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que e esse na minha versão está com o U em maiúsculo, porque ele está falando de Cristo, convencidos de que morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o texto deixa muito bem claro que nós não estamos vivendo para nós mesmos, nós estamos vivendo para Deus. Ele nos chama para viver para Ele. Então, nós precisamos fazer as coisas conforme a vontade dEle. Então, a minha vida, em qualquer aspecto agora, ela é para a glória de Deus. A partir do momento que eu me converto, a partir do momento que eu me volto para Deus, a minha vida precisa ser para a glória dEle em qualquer coisa que eu faça. Então a Bíblia também diz que quando eu reconheço isso como verdade, quando eu digo a Ele que reconheço que sou pecador e quero que Ele seja o Senhor da minha vida, eu estou me colocando sobre o total controle e cuidado dEle. Ele se torna o meu Senhor e o meu Salvador. É isso que Cristo fez na cruz. Ele morreu na cruz não é simplesmente para te salvar. Ele morreu na cruz sim para te salvar e essa ênfase é maravilhosa. Mas Ele morreu na cruz para ser o Senhor da tua vida, para poder conduzir os seus passos e mostrar como viver essa salvação. Então, são coisas que precisam estar bem estabelecidas. A partir daqui, quem diz como será a minha vida é Ele. A partir daqui temos o nosso primeiro chamado. Porque Jesus nos chama para dar testemunho daquilo que Ele tem feito na nossa vida. A partir do momento que Ele entra na minha vida e na sua vida, Ele começa a fazer uma obra em nós. E aqui estabelece o nosso primeiro chamado, porque Ele nos chama a dizer aquilo que Ele tem feito em nós. Viver para Ele passa por fazer Ele conhecido efetivamente a outras pessoas. Então, o Cristo que eu agora conheço, e não é esse Cristo, existe um Jesus, Jesus morreu na cruz, não. O Cristo efetivo é o Cristo que está operando na minha vida e na sua vida. É o Cristo que está trabalhando e reinando na minha vida. É o Cristo que destrona o eu do meu coração. E Ele senta lá para conduzir a minha vida a partir de agora. E eu preciso falar disso. Se você for em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes,
Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O que é o evangelho? São as boas novas de salvação, são as notícias de que Cristo nasceu, Cristo viveu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou para salvar o homem. Essas são as boas notícias. Isso aqui está sendo dado a mim e a você. Essa mensagem não é somente para as pessoas daquela época, também não era somente para os apóstolos, mas para todas as pessoas em todos os tempos. A mensagem do evangelho é para todas as pessoas em todos os tempos. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 4, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Presta atenção nesse detalhe, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em algumas versões está dizendo que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, cheguem a toda a verdade. Existe uma verdade na palavra de Deus única e muito plena. E essa é a verdade que as pessoas precisam saber. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, os versos de 1 a 4. Então, independente de qual seja a sua aptidão, a atividade que você desenvolva, Deus tem um chamado para que você proclame o evangelho dele a todas as pessoas. Nessas condições, chamado e aptidão andam juntos. Então, independente da tarefa que você tem, a partir do momento que Cristo se torna o Senhor e o Salvador da sua vida, nós recebemos também um chamado. Eu quero que vocês vão e façam isso. Os textos bíblicos são os mais variados que vão falar a respeito disso aqui. De chamado e aptidão, ou seja, aquilo que eu exerço, as atividades que eu exerço, precisam caminhar juntas, ainda que distintas, para a glória de Deus. Segundo, Deus precisa ser o Senhor do chamado e da aptidão. A Bíblia é repleta de passagens que demonstram pessoas usadas por Deus em suas aptidões, nas suas capacidades. Aptidão é capacidade. Das suas atividades, naquilo que elas fazem. Temos na Bíblia ourives, carpinteiros, professores, pecuaristas, médicos, vendedores, tecelão, cozinheiros, agricultores, padeiros. Todas essas atividades eram desenvolvidas por pessoas com aptidões nela. Quando você vai na Bíblia, você encontra essa e mais um monte de pessoas que tinham aptidões nessas e em outras situações. Eu não sei qual era a aptidão de Jonas. Tá? Você fala, mas ele é profeta, ele só vivia isso. Tá, tudo bem. Eu não sei qual era a aptidão de Jonas, mas com certeza alguma coisa ele sabia fazer. A minha cabeça ela vai um pouquinho adiante, eu me permito pensar isso, né? Porque se ele fugiu da presença de Deus, entende-se que profeta ele não ia ser mais. Porque ele estava sendo chamado para exercer o seu ofício de profeta num outro lugar, lá em Nínive. A partir do momento que ele não aceita aquilo e ele entra num barco para fugir, profeta ele não quer ser mais. Ele está cortando a relação dele com Deus. Essa relação está sendo cortada. Então, alguma atividade ele teria que desenvolver para a subsistência dele. Ele estava indo para um lugar, ele ia ter que trabalhar. Alguma coisa ele tinha que ter capacidade, porque se não tivesse capacidade ia passar fome. Mas ele tem um chamado que está sendo desenvolvido até esse momento, o de profeta do Senhor. Porém, Deus o recruta para uma tarefa que exigiria um pouco mais dele e que ele resolve fugir. Então, agora, no exercício do ministério dele, ele achou que não dava. Então, ele resolve fugir. Eu não posso julgar o relacionamento de Jonas com Deus, tá? Longe de mim fazer isso, quem sou eu? Eu não posso julgar. Eu posso ter todo tipo de indício na palavra, eu não estou na condição de julgar. Mas é muito estranho para um tempo em que o profeta tinha o privilégio de ser o canal de Deus para falar com o povo. A atitude que ele teve. É muito estranho, porque ele era o canal de Deus. Deus não ia se reportar ao povo, Deus se reportava a ele.
Deus falava com ele, então a atitude dele é estranha. Quando Deus queria falar com o povo, falava com o profeta. Mas aqui Jonas acredita que poderia fugir de Deus. É tão interessante porque a relação que Jonas tem é uma relação de íntima profundidade com Deus. Você já parou para pensar? Quando você pensa nessa relação de profundidade com Deus, que coisa interessante, Deus não falava com as pessoas, mas falavam com o profeta. E dentro dessa profundidade que é a relação de Jonas com Deus, ele acredita que pode se esconder de Deus, porque ele pegou um barco e ele fugiu. E de quem que ele está fugindo? Dos ninivitas? Não. Ele está fugindo das pessoas da cidade dele? Não. Ele está fugindo de Deus. É interessante, né? A gente de vez em quando tenta fazer isso. Mas o Salmo 139, versos de 1 a 12, dizem algo interessante. Salmo 139, de 1 a 12. Vou esperar aqui que o meu pessoal está abrindo aqui também. Vamos lá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então você vê que não tem como fugir de Deus. O salmista diz isso aqui. E é interessante que Jonas deveria entender pela profundidade da relação dele com Deus na qualidade de profeta, que não tinha como ele se esconder. Deus precisa ser senhor do seu chamado e da sua aptidão. Quantas vezes nos acovardamos em cumprir a vontade de Deus através das nossas ocupações, através das nossas capacidades, através das nossas aptidões. Queremos que Ele nos abençoe nas atividades profissionais que exercemos, que Ele nos abra as portas dos recursos oriundos dessas atividades, mas não o deixamos usá-la conforme a vontade de Deus. Então, a minha aptidão se torna algo exclusivo para mim. E o Senhor precisa ser senhor do seu chamado e precisa ser senhor da sua aptidão. A minha aptidão, a sua aptidão não são para uso exclusivo meu e seu. Assim, Deus abençoa, Deus dá os recursos. Nós oramos pedindo os recursos para Deus, nós pedimos a Ele que nos abençoe nesse sentido, porém, nós não permitimos que Ele seja senhor absoluto das nossas aptidões. E Ele precisa ser senhor absoluto das nossas aptidões e do nosso chamado. Você não pode fugir de Deus. Em qualquer lugar que você vá, querido, põe uma coisa na tua cabeça, Ele vai estar. Não adiantava Jonas fugir. Não adianta fugir, o salmista já diz aqui, não tem como fugir. Em qualquer lugar que você vai, Ele vai estar. Se você tem a certeza que é dEle, Ele vai te buscar onde você estiver. Se você tem a certeza, querido, que você é dEle, que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, se você fugir, Ele vai buscar você onde você estiver. Eu quero dizer isso agora, que eu vou falar aqui para algumas pessoas. E eu acredito que essas pessoas vão entender que é para elas. Eu não estou dizendo pessoas que eu sei, mas pessoas que talvez estejam vivendo o que eu vou falar. Se você se afastou do Senhor, não interessa onde você esteja, não interessa o que você esteja fazendo e o quanto pecador você se sinta, Ele vai buscar você. Querido, não interessa.
aonde você esteja, se você se afastou dele, o que você esteja fazendo, ou quão pecador você seja, o Senhor vai buscar você. Isso aqui é exclusivo. Na hora que eu estava fazendo a mensagem, eu senti de falar isso nesse momento. Eu não sei para quem é, mas o Senhor é poderoso para te buscar. Ele vai te buscar. Você não pode, encerrou o assunto, você não pode fugir de Deus. Em qualquer lugar que você vá, Ele estará. Se você tem a certeza que é dele, Ele vai te buscar onde você estiver, como Ele fez com Jonas. Então, a gente precisa deixar esse restinho, esse pedacinho de texto que nós lemos, e eu quero convidar para você ir aí no versículo 4. Nós vamos ler, eu vou ler aqui na minha Bíblia, no verso 4 em diante do livro de Jonas. Jonas 1:4. Diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sortes, para que saiba por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremos ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram os votos. É Jonas, capítulo 1, versos de 4 a 16 que nós lemos. Eu só quero fazer uma consideração com você nesse texto. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Você consegue viver uma vida constante com Deus? Ou sua vida tem ido de viagem tranquila a mar agitado? Será que as circunstâncias que têm abalado a sua vida, vez por outra, não têm sido permitidas por Deus para você viver o que Ele tem? Para Ele assumir o controle da sua vida? Meu querido, será que as circunstâncias difíceis, os mares, as tempestades que têm se levantado na sua vida, os problemas que por vez ou outra se manifestam, não têm sido permitidas por Deus para que você viva aquilo que Ele tem para você viver? Isso tem tudo a ver com o seu chamado, com a sua ocupação, com as suas capacidades, com a sua aptidão. A Bíblia diz que Jesus nos deu uma paz que, ainda que estejamos passando por tempos difíceis, incertezas, medos, que se levantem tempestades, nós conseguimos descansar. Quando essas coisas estão alinhadas, a aptidão e o seu chamado, quando você está vivendo essa intimidade com o Senhor, querido, pode vir o que for. É lógico, a gente chora, a gente pode ter medo, pode ter um temor.
mas a gente ora. E quando a gente ora, o Senhor acalma. O Senhor traz paz ao coração. Mas, queridos, se nós não estamos alinhados, volte e meia, a vida vai ser assim. Vão se levantar as tempestades. Vão vir as circunstâncias que vão abalar. Porque não adianta eu exercer somente a minha aptidão. Eu tenho um chamado. Não interessa como é esse chamado. Eu tenho um chamado. Não interessa como Deus vai fazer. Parcial, integral. Não sei. Mas eu tenho que ter isso alinhado. A Bíblia diz que Jesus nos deu uma paz que ainda que estejamos passando por tempos difíceis, incertezas, tempestades que se levantam, nós conseguimos descansar. Jonas sabia e confessou que o problema era com ele. Você leu isso aqui nesse texto aqui de Jonas 1, dos versos de 4 a 16. Ou melhor, entre ele e Deus. O problema não era só com ele, era entre ele e Deus. Tanto que ao ser lançado no mar, tudo se tranquilizou. Foi lançar ele no mar, o mar se acalmou. Quando fugimos de Deus, pessoas sofrem. Querido, quando nós fugimos de Deus, pessoas sofrem. Muitas pessoas sofrem quando nós fugimos de Deus. Tanto conhecidas como não conhecidas. Porque Jonas não conhecia essas pessoas. Então, pessoas que estão à nossa volta sofrem por conta da nossa omissão. Ou quando nós estamos fugindo de Deus. E pessoas que não nos conhecem também sofrem. O que aquelas pessoas tinham com a questão de Jonas, aquelas pessoas que estavam no barco? Nada. Absolutamente elas não tinham nada a ver com o que Jonas tinha que fazer. Mas elas estavam pagando um preço pelo silêncio de Jonas. Quando você foge, quando Deus não é o Senhor do seu chamado e da sua aptidão, pessoas sofrem por não serem alcançadas por Deus e pela sua graça. Querido, quando você foge, pessoas sofrem porque elas deixam de ser alcançadas por Deus e pela sua graça. Elas deixam de conhecer Deus na intimidade porque você se cala, porque você resolveu não falar. Então aquelas pessoas estavam sofrendo, os ninivitas ainda estavam nos pecados. Mas Deus, ele é especialista e até das desgraças, das nossas covardias, ele traz o conhecimento dele aos homens. O versículo 16, né, Jonas 1,16, diz assim: temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e ainda fizeram votos com o Senhor. Deus se faz conhecido. Ali. Então, em primeiro, nós temos o chamado e a aptidão que precisam andar juntos. Em segundo, Deus precisa ser o Senhor do chamado e da aptidão que você tem. Mas em terceiro e último lugar, Deus quer fazer milagres através do seu chamado e da sua aptidão. Deus quer fazer milagres através do seu chamado e da sua aptidão. A história de Jonas é interessante e triste. Já falo para você. Porque ele se desagradou daquilo que Deus fez. Leia a história. Novamente, são só 4 capítulos. Leia. Nós vamos ver o que Deus fez. Então, você pega aí Jonas capítulo 3, os versos 1 em diante. Jonas 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou
descia as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, assim os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não os fez. Algumas pessoas usarão o exercício da sua aptidão, o seu trabalho, para realizar o seu chamado. Algumas pessoas deixarão o exercício da sua aptidão para realizar o seu chamado. Nós temos os missionários Paulo e Fernanda. Eles deixaram a aptidão deles, o trabalho que eles tinham aqui, bem sucedido aqui em Bauru, para poder ser missionários lá na África. Algumas pessoas, ora estarão usando o exercício da sua aptidão para realizarem o seu chamado, e ora estarão deixando parcialmente o exercício da sua aptidão e estarão exclusivamente realizando o seu chamado. Então, de várias formas. Não importa como seja, desde que seja o que Deus de fato tem falado no seu coração. Como vai ser o seu chamado, querido? Isso aí não é comigo. Isso é com Deus. Quando isso acontece, quando estamos vivendo com intimidade com Deus, tanto o chamado como a aptidão são instrumentos de Deus para a realização do maior milagre que é a salvação das pessoas. Querido, quando nós estamos vivendo em intimidade com Deus, tanto aquilo que nós exercemos, a nossa aptidão, quanto o nosso chamado, eles são instrumentos de Deus para trazer salvação às pessoas. Então Jonas foi, pregou uma mensagem dura de condenação, de destruição, com data marcada. Está aqui no capítulo 3, o versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Então Jonas pregou uma mensagem dura de condenação, de destruição com data marcada. 40 dias após o começo da proclamação da sentença. E o que acontece é maravilhoso. Todo mundo se converte na cidade, do rei até o menor. Essa é a maior cura que pode acontecer na vida do homem. A cura de um mal que só Deus tem o remédio. A cura dos nossos pecados. Querido, a cura dos nossos pecados não depende daquilo que a gente faz. A cura dos nossos pecados depende de Deus ser Senhor e Salvador da nossa vida. Acontece o maior milagre lá em Nínive. A cidade que ia ser destruída agora se converteu e o mal não vai ser feito mais. Do rei até o mais simples, todos manifestaram arrependimento pela vida que estavam levando. Deus usando pessoas com o seu chamado e com a sua aptidão. Querido, Deus quer usar pessoas com o chamado e com a aptidão. Uma coisa importante: não fuja mais. Não se acovarde. Não seja egoísta. Não pense só em você. Há um mundo onde Deus quer agir e salvar, e você pode ser um instrumento dele. Querido, há um mundo inteiro onde Deus quer fazer o que eu estou falando para você. Qual o seu chamado? Não importa. Eu peguei novamente o missionário Paulo e a missionária Fernanda. Cara, eles estavam tranquilinhos aqui em Bauru. Você pode um dia ouvir a história pela própria boca deles. Deus os tirou daqui de Bauru e levou eles para a África. Eles estão aqui em Bauru, que eles vieram ver os seus familiares, depois de um período que eles já estão há vários anos, acho que quase 8 anos eles já estão lá, e agora depois de 2 anos que eles não tinham vindo do Brasil, eles vieram. E agora eles estão ansiosos pela volta deles, que está marcada para o dia 1º de junho. Ore por eles, porque com toda essa situação está difícil. Mas eles estão ansiosos por voltar. Estão
usando o chamado deles, a aptidão que eles têm, porque eles podem usar as ferramentas do que eles sabem fazer para lá. Então, querido, a gente não pode ser egoísta ao mundo inteiro. Aonde Deus vai nos usar, como Ele vai nos usar, é outra coisa. Qual é o seu chamado, é outra coisa. Mas isso precisa estar alinhado. O seu chamado e a sua aptidão, o Senhor precisa ser pleno sobre isso. Uma última coisa. Novamente eu volto aqui para falar daquele outro grupo de pessoas. Querido, você que está me ouvindo, há perdão para os seus pecados. Deus tem uma vida de esperança para você. Deus é bom. Aqui, no texto de Jonas, na época de Jonas, as pessoas tiveram que fazer sacrifícios e rituais que demonstrassem arrependimento para que Deus mudasse a sua decisão de destruir uma cidade. Então aqui em Jonas as pessoas tiveram que fazer o quê? Sacrifícios. Elas fizeram sacrifícios, fizeram votos, jogaram cinza sobre a cabeça, eram rituais que eles faziam, pertence ao Antigo Testamento, isso aí. Para que Deus mudasse a decisão e isso demonstrasse diante de Deus arrependimento. Hoje, o sacrifício já foi feito e partiu de Deus para comigo e você. Porque Ele te ama e porque Ele espera por você. Jesus na cruz foi o sacrifício pelos seus pecados, os meus também. Você não precisa fazer mais nada além de se arrepender e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, querido, Deus quer usar as pessoas. Estejam elas perto ou distante, porque Jonas estava pertinho, profeta. Mas ao mesmo tempo, distante. E Deus traz ele. Pessoas conheceram a Jesus e se afastaram. O Senhor traz de volta. Porque Ele é bom, porque Ele ama. A obra da cruz não é para um e para outros. A obra da cruz é para todos. Então, se nós nos arrependemos e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Senhor é poderoso para nos salvar, para dar sentido à nossa vida. O último texto que eu quero ler para você é o texto que fala disso. Romanos 10, 8 diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Porquanto diz a Escritura, todo aquele que nele crê, não será confundido. E aí o versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero fazer duas orações hoje aqui. Eu quero fazer uma oração para você, querido, que caminha com Deus, se coloca na condição de cristão, de alguém que foi salvo pela graça de Jesus Cristo, alguém que tem entendido assim, poxa, eu estou servindo ao Senhor, mas também que entende que está faltando alguma coisa. Para você que entende que apesar de viver tudo isso, tem se esquivado de Deus e tem fugido de Deus, daquilo que Ele quer fazer. Querido, o seu chamado e a sua aptidão precisam estar alinhados. Ambos precisam ter Deus como centro. Ele precisa ser Senhor dos dois. Do seu chamado e da sua aptidão, das atividades que você faz. Porque aonde Ele vai usar isso, não sei. É Ele que vai falar com você. Se vai ser ali no seu dia a dia, ou se Ele vai tirar você e vai usar você em tempo parcial, ou se Ele vai tirar você dali, vai levar você para outro lugar, e essa aptidão vai ser só instrumento, onde você está é outra coisa. Mas você precisa alinhar isso aqui.
Porque a gente viver do nosso trabalho, da nossa aptidão, que foi dada por Deus, às custas de Deus, e não usar isso para a glória de Deus, isso é pecado. Nós estamos fazendo a mesma coisa que Jonas, estamos fugindo daquilo que ele tem nos chamado, que é falar do amor e da verdade dele. Eu quero orar com você por isso. Mas eu quero orar com você também que está ouvindo essa mensagem e se distanciou de Deus. Querido pecador, todos nós somos. E não tem maior, nem melhor e nem os bons. A vida com Deus é um desafio. Para mim é. Não é fácil. Mas talvez por alguma circunstância, e também ela não cabe aqui, você se afastou de Deus, você foi para longe do Senhor. E eu quero fazer um convite para você se reconciliar com Deus. Eu não estou te chamando para ir para a Igreja Batista, tá? Isso aí é outro, isso é secundário. Eu estou chamando você para se reconciliar com Deus e dizer, Senhor, eu entendo que essa mensagem é para mim também. E eu quero voltar. Querido, não importa aonde você está, não importa como você está vivendo, não importa o quanto você se sinta pecador, não importa se você se sente indigno. Eu quero hoje ser instrumento de Deus na tua vida. Deus chama você para voltar. Eu me coloco à disposição para ser teu amigo, para te ouvir, para orar com você. Novamente, querido, não estou fazendo aqui marketing da Igreja Batista, não é isso. Quem sou eu? Pecador como você, que preciso da misericórdia e da graça todos os dias. Então eu vou fazer essas duas orações. A primeira oração que eu quero fazer foi a respeito do primeiro grupo que eu falei. E agora eu quero depois fazer essa oração por aqueles que de algum motivo se distanciaram, por aqueles também que querem se aproximar do Senhor. Vamos orar? Deus, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de trazer essa palavra, que não é para quem está do lado de lá da câmera, é para todos nós. Não é para quem vai ouvi-la, é para todos nós que estamos vivendo. O Senhor tem falado comigo, ó Deus, a respeito do meu chamado e a respeito das minhas aptidões. Meu Deus, é muito fácil nós queremos que o Senhor abençoe o nosso trabalho, as nossas atividades, aquilo que nós fazemos. Da mesma forma que é muito fácil nós ignorarmos que dentro daquilo que fazemos tem um chamado. E que o Senhor nos chama para te proclamar, para proclamar a tua palavra, que o Senhor deseja ser Senhor e Salvador. Ó Deus, essas duas coisas precisam ter o Senhor na plenitude. Mas muitas vezes nós pedimos ao Senhor que abençoe o nosso trabalho, as nossas aptidões, para o nosso próprio benefício. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja trabalhando, ó Deus, e nos ajudando a alinhar o nosso chamado e a nossa aptidão, Senhor, a entregar nas suas mãos e dizer, está aqui, Senhor, é teu, porque tudo é teu. Para que o Senhor use como o Senhor quiser, para que tanto do nosso chamado como das nossas aptidões, o Senhor seja Senhor absoluto e pleno de todas as coisas e nos use como o Senhor quiser. Se o Senhor vai usar no local do nosso trabalho, se o Senhor vai usar isso em tempo parcial, ou se o Senhor vai nos tirar das nossas aptidões, do nosso labor, do nosso trabalho, e nos levar para um campo, como o Senhor fez com o missionário Paulo, a missionária Fernanda, e outros tantos que nós conhecemos, isso aqui nós queremos deixar num segundo momento. Nesse momento nós queremos alinhar a nossa vida ao Senhor. E é isso que é importante nesse momento. Abençoa aqueles que estão orando nesse momento e entregando o seu chamado e as suas aptidões ao Senhor. Abençoa, ó Deus, para que não haja confusão. Para que a vida contigo seja uma vida de paz, de alegria, mesmo em tempos difíceis. O Senhor é bom. Nós louvamos o Senhor pelo que o Senhor tem feito. Mas agora, Senhor, eu peço isso no nome do teu Filho, Jesus. Que o Senhor, Senhor, os abençoe. Quero orar também, meu Pai, nesse momento, por todos aqueles que possam estar fugindo do Senhor. Por todos aqueles que, por algum motivo, e o Senhor sabe, isso é o que basta, se distanciaram do Senhor, estão vivendo longe, acreditando talvez que os seus pecados não lhe podem mais permitir voltar a buscar o Senhor.
Não importa o que as pessoas tenham feito, aonde elas estejam, o quão pecadores elas possam sentir-se. O Senhor ama a todos nós, porque nós precisamos da tua graça. E eu quero pedir ao Senhor que traga de volta essas vidas. E também que o Senhor contemple nesse momento aqueles que nunca fizeram uma oração entregando a sua vida para Jesus Cristo. Que nesse momento possam dizer sim para o Senhor Jesus. E eu quero pedir a você que está me ouvindo, querido, se você quer voltar, ou se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você faça essa oração comigo. Meu Deus, eu reconheço, nesse momento, que essa palavra é para mim. O Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe aonde eu estou. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida nesse momento ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja na minha vida o meu Senhor e o meu Salvador. Que o Senhor, ó Deus eterno, esteja trabalhando na minha vida, me transformando. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero viver para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu te peço, seja, por favor, o meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me leva para perto de ti. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso. Abençoa todos aqueles que estão fazendo essa oração, seja a primeira, seja a segunda. Que a tua palavra seja uma semente boa e ela possa continuar germinando no coração de cada um de nós, fazendo toda a transformação necessária. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Amém.